Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Nossa lição de hoje é a lição do número 22, de 3 de junho de 2018. O título da nossa lição é Vários Véus e suas utilidades e seus significados. Bem, qual é a proposta dessa lição? A proposta dessa lição é, obviamente, estudar o texto principal do Novo Testamento que fala a respeito do uso do véu pelo corpo feminino de uma igreja local. E a proposta de estudar esse texto em paralelo com outros textos que falam acerca de véu, usam a palavra véu, é exatamente com o objetivo de delimitar o sentido do texto de 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 2 até o versículo 16, e comparar este véu com outros que supostamente argumentam que elimina a necessidade de se utilizar o véu, das irmãs utilizarem o véu na igreja. Então já há alguns que utilizam esses argumentos, e aí, por conta disso, o pastor Manuel achou por bem agrupar esses textos, obviamente com 5 perguntas, todas focadas no texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 1 a 16, que é a primeira parte do texto, que fala a respeito do uso do véu, né? Então, várias propostas alternativas de significado do texto e da sua aplicabilidade ou não nos nossos dias, se deriva de várias pressuposições. A primeira, que geralmente as pessoas utilizam, é a seguinte: isso aí faz parte de um corpo de tradições do Novo Testamento, que não precisa mais ser utilizado hoje, que a nossa época hoje, o véu hoje não tem o mesmo significado que tinha naquela época, e aí atribuem ao uso do véu como se fosse condicionado culturalmente. Naquela cultura, esse distintivo era necessário, porém, né, para hoje, o véu hoje não faz nenhuma diferença, dizem eles, tá? Vocês sabem pelo tom que eu estou falando, que não é isso que eu penso. E aí, como é que você responderia? Uma das primeiras coisas que você deve observar ao ler o texto, e nós vamos fazer essa observação ao longo da leitura, é que em nenhum momento o apóstolo faz menção a costumes culturais. Ele não fala, porque as irmãs aí de Corinto precisam usar o véu por uma imposição, senão vocês vão escandalizar a sociedade fora, né, da igreja. Nem fala isso em relação à sociedade judaica, e muito menos a respeito, citando a sociedade romana, por exemplo. Né? Então, o que acontece? Não tem nenhuma menção, é exatamente o aspecto que o apóstolo nem sequer toca na passagem em estudo. Então, essa é uma das perguntas que você já pode tê-la em mente e também como respondê-la. Então, não se trata de condicionamento cultural. Além do que, a hipótese de condicionamento cultural, isso aí já é um assunto bem mais avançado, só vou dar uma pincelada para vocês. Eu estou escrevendo até uma dissertação sobre isso, e já passei até alguns elementos para os pastores no grupo de estudo dos pastores em classe. A hipótese de condicionamento cultural no Novo Testamento, vista da perspectiva de alguns autores que querem negar essa passagem, elas se tornam a pior inimiga deles quando eles defendem outras passagens das Escrituras. Por quê? Porque fica na responsabilidade do intérprete dizer aquilo que é ou não é condicionado culturalmente. Ou seja, primeiro, eles não têm uma noção clara do que significa a inspiração e a autoridade da Escritura. O conceito de inspiração da Escritura é fundamental para saber que Deus transmitiu os seus ensinamentos através de instrumentos que Ele escolheu para nos passar a sua revelação. Esse é o aspecto da inspiração, em que Deus tem o controle daquilo que sai daquele que Ele usa para poder transmitir para nós, e principalmente Ele reveste e investe esses instrumentos, como os apóstolos e profetas do Novo Testamento, para que eles tenham essa condição de transmitir uma verdade para nós, igreja, que não só valia para a igreja do Novo Testamento, como vale para todas as igrejas, em todas as épocas, em todos os contextos,
culturais, tá? De modo que é uma verdade que não tem limitações locais, nem temporais, tá? Eu costumo usar a palavra supratópica, não tem relação a supratópica, supracultural e supratemporal, né? Ou seja, não é limitada no tempo, só valeu para o tempo do Novo Testamento, então é supratemporal. Ela não é limitada apenas naquele ambiente ali da igreja de Corinto, ou das igrejas do Novo Testamento, então ela é supratópica, tá? Como também ela não é uma revelação que esteja condicionada à cosmovisão do escritor. É bem verdade que Deus utiliza para revelar a sua verdade autores que estão dentro de uma determinada cultura, mas quem está no controle é o inspirador da Escritura. De modo que aquilo que os escritores do Novo Testamento escrevem, isso compõe o que se chama a tradição das igrejas do Novo Testamento. E essa tradição, tá? Inclusive a palavra tradição é uma palavra também que é utilizada nesse texto aqui, e é importante que a gente tenha uma noção do que significa. Significa todo o conjunto daquilo que foi ensinado pelos apóstolos, do ponto de vista oral, ou seja, o que eles falaram ou escreveram, tá? Isso deve ser guardado pela igreja, tá? Então, tendo essa noção, tá? Quando alguém chega e diz que o condicionamento cultural, os apóstolos estavam condicionados pela cultura do seu tempo, então o que eles dizem só valia para aquele tempo e não vale mais hoje, essa tem sido a pior inimiga dos defensores de outras partes da Bíblia. Certa vez estavam discutindo um gaysista, um indivíduo expoente aí do movimento LGBT, e um crente conservador. Aí o primeiro ponto em que o gaysista pegou foi exatamente a fraqueza dos argumentos do crente conservador. Por quê? Porque ele apontou o seguinte: a igreja de vocês obedece o que o apóstolo Paulo ensinou no capítulo 11 da primeira epístola aos Coríntios, que fala a respeito do uso do véu pelo corpo feminino da igreja? Aí, não, porque isso aí só valia para aquela época. Ah, ok, então o apóstolo estava condicionado culturalmente? Estava. O princípio que ele ensina ali é válido até hoje. Mas a expressão cultural do princípio é ultrapassada. Aí, então, nós também entendemos assim. Por isso que nós entendemos que o homossexualismo, quando o apóstolo Paulo fala também sobre o homossexualismo, na epístola aos Romanos, ele fala porque ele está condicionado pela cultura da sua época. Agora os tempos mudaram, então há uma visão totalmente diferente da sociedade e uma visão mais inclusiva do que aquela visão machista e misógina que eles usam, né? Misoginia, eles usam assim aqueles termos, né? Para dizer que o apóstolo Paulo, quando fala de homossexualismo, ele está condicionado ao seu tempo também, e o conservador ficou assim, sem ter o que falar. Por quê? Porque o indivíduo pegou exatamente a fraqueza do argumento dele, porque fica a critério de qualquer um. Então qualquer um diz, esse texto aqui é culturalmente condicionado. O outro chega, a seu bel prazer, esse outro texto aqui é culturalmente condicionado. Então isso não vale mais para hoje. E aí o que acontece? Fica um que não defende o uso do véu, não teve condição de rebater o outro, porque estavam no mesmo patamar, ambos errando porque não consideravam a inspiração e a autoridade das Escrituras. Percebe? Deu para perceber o argumento? Compreendeu? Então, quando nós, por outro lado, assumimos o papel de que não há esse condicionamento cultural, no sentido de que os escritores do Novo Testamento, eles escreveram segundo a linguagem do seu tempo, dentro de uma forma em que as coisas que foram vistas por eles e escritas por eles estavam condicionadas por aquele momento histórico em que eles estavam escrevendo. Contudo, quem é o que controlou os elementos que entram ou não no cânon? Eram os apóstolos ou Deus que inspirou os apóstolos? Aí que está a diferença. Tá? Então, o que entrou no cânon tem que ficar e tem que ser válido em toda geração. Ou se aceita tudo, ou se abre espaço para fragmentação. E depois, quando se abre espaço para fragmentação,
cada um escolhe o que quer, vira um self-service, né? Cada um escolhe o que quer da Bíblia e aí cria o seu grupo. E é exatamente por isso que abriu espaço para o movimento feminista, que começa fora da igreja, mas na realidade, se você for fazer uma volta lá ao passado, que acontece esse movimento feminista aí no século passado, ele surge exatamente como uma forma de rebelião ao que as Escrituras ensinam. E aí essa igualdade que se pretende colocar a mulher do ponto de vista funcional, qualquer atividade que a mulher exerce, que o homem exerce, a mulher também pode exercer, porque eles são iguais. Então esse igualitarismo aí criou, a criação, por exemplo, criou aí as pastoras que estão aí, hoje tem bispas, hoje tem até bispo, criaram o termo bispa, né? Em vez de ser episcopisa, é bispa, é apóstola, e até, se não tem apóstolo, que dirá apóstola, né? Mas tudo isso aí surge no bojo do movimento feminista. E aí o que acontece? Essas igrejas que aceitaram o movimento feminista, porque a sociedade hoje aceita que a mulher ocupe qualquer posição que o homem, né, ocupa, aí, quando os gays também foram aceitos pela sociedade, elas tiveram que aceitar. Na sociedade hoje, o mesmo argumento que se usou para traduzir o feminismo, as mulheres para as mesmas funções, tá? Observa bem, do ponto de vista bíblico, as mulheres ontológicas, já falei isso para vocês aqui, quando estudamos, né? Coríntios, Romanos, do ponto de vista ontológico do ser, as mulheres são iguais aos homens, têm todos o mesmo potencial, não há diferença nenhuma, né? Podem ser tanto usadas por Deus quanto os homens, sendo que funcionalmente dentro da igreja Deus estabeleceu o que é para um e o que é para outro. Dentro da família, o papel do homem e o papel da mulher. Dentro da sociedade, segundo a Bíblia, tudo está delimitado, e quando nós saímos do referencial bíblico, nós acabamos criando possibilidades que nós vamos ficar seguindo a cultura e o modo como ela evolui. Aí, quando os gays foram aceitos, entre aspas, aí, mais inclusivamente na sociedade, essas igrejas também tiveram de aceitar. E não tiveram como argumentar o contrário. O feminismo e o gaysismo entraram nessas igrejas, e aí olha o resultado. Elas estão fechando as portas. A PSI-USA, que é a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América, elas estão fechando exatamente por conta disso, né? O remanescente dessas igrejas são aqueles antigos anciãos, aqueles velhos que estão na igreja, porque a mocidade nem nessas igrejas vão. E o que acontece de pior é que a aceitação, né, dessas imposições aí que acabaram, né, que vieram no bojo, né, de a sociedade ditar aquilo que a igreja deve aceitar, também fizeram com que essas igrejas introduzissem as pastoras, e as pastoras trazem no bojo o gaysismo do movimento LGBT que está por aí, LGBTQ, eles alguns nomes aí, umas siglas aí. E em síntese estão fechando as igrejas. Simplesmente vieram para quê? Para acabar com as igrejas. O liberalismo veio para terminar com a igreja. As conservadoras se mantêm com a Bíblia, estão de pé, estão crescendo. E as outras estão aí vendendo o templo todos os dias. Tá? É aqui, é na Europa e ao redor do mundo. Percebem bem? Daí, qual é o problema desse pessoal? De um modo geral. Por que eles chegaram a esses extremos aí? Já fui logo ao extremo. Por quê? Porque abandonaram a autoridade da Bíblia e quis colocar no lugar sua própria autoridade. E aí, então, o problema surge e não tem volta mais para eles. Ou então eles têm que se converter e voltar às origens e serem conservadores novamente. Percebe? Mas até mesmo dentro dos conservadores, vocês observam que eles também ficam com problemas. Por quê? Quando eles dizem que o princípio subjacente a um texto deve perdurar, e a expressão cultural, segundo eles chamam, a expressão cultural do princípio não precisa mais, abre precedente para uma série de coisas. Tá? Então, por exemplo, o indivíduo chega e diz, olha, eu vou celebrar a ceia com biscoito e Coca-Cola. Mas eu creio que o princípio fundamental por trás dessa celebração ainda existe. Mas a forma não precisa. O símbolo pode ser desprezado. Posso botar biscoito, piraquê, né, com Coca-Cola e dizer que esse é o corpo de Cristo e esse é o sangue de Cristo. Não preciso me ater ao pão ázimo e ao suco de uva, né, o fruto da vide, ao vinho. Percebe? E quem é que vai dizer que não?
Ué, você não disse que o princípio é que vale e que deve perdurar, enquanto a expressão cultural do princípio não vale? Né? Deixa estar que o próprio texto de 1 Coríntios, para fechar a sua introdução, ele fala sobre dois elementos que são tradição dos apóstolos, tradição apostólica, e inclusive o primeiro o apóstolo fala de tradição, e o segundo também ele fala de tradição, que é o uso do véu pelo corpo feminino da igreja e a Santa Ceia. Tá? E, entretanto, o pessoal aceita a Santa Ceia com todas as formalidades descritas ali, mantendo o símbolo e a expressão cultural do símbolo, da realidade, né, simbolizada. Eles mantêm tanto o símbolo como o princípio subjacente. E, no entanto, chega no véu, eles não. Aí o que acontece? Eles abrem espaço para depois ouvir o gay botando eles no bolso. Tá? Deu para entender? Então, com base nisso, vamos à nossa lição. A primeira pergunta é a seguinte: de que maneira o apóstolo Paulo descreveu a hierarquia organizada por Deus e como o varão deve proceder quando ele for orar ou profetizar? Versículos de 1 a 4 dizem o seguinte, vamos aqui. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. De fato, esse versículo praticamente ele faz parte da porção anterior, né, do texto. Ele deveria estar mais ligado com o capítulo 10, mas ele serve como plataforma aqui para a introdução. Mas ele, na realidade, está mais ligado ao versículo anterior. E o parágrafo que se inicia com o versículo 2 é o que vai trabalhar essa questão do uso do véu, ou não uso do véu. Que aqui não fala só sobre o uso do véu, fala também sobre o não uso, e o porquê de um e o porquê de outro. Tá? Tanto para homem como para mulher. Aqui a doutrina não é só para as mulheres, é para os homens também. Tá? Isso é muito importante. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Por que eu escolhi essa versão aqui? Porque ela pega a palavra paradóxis, que vem de paradoxis, que significa tradição. O que é? É aquilo que é recebido e transmitido. Só que essas tradições dos apóstolos, elas não são recebidas de um uso e costume anterior. Como, de onde vêm essas tradições que os apóstolos colocam no Novo Testamento? Essas tradições aqui porque a palavra tradição para nós, ela é praticamente, a gente não associa muito ao que o apóstolo está aqui de fato transmitindo. Por isso que a palavra tradicionar não existe no nosso vocabulário de língua portuguesa. Tá? Mas ela até quer dizer aquilo que ele recebe de Deus e transmite. Tá? Então é esse o verbo que vem daí, né? Parados, é o verbo que se deriva também, que está aqui que pega esse morfema lexical aqui, ele significa transmitir. Ele recebe, vamos ver aqui só um pouquinho para vocês terem uma ideia, mais à frente, versículo 23 desse capítulo, para vocês terem uma noção do que o apóstolo aqui está querendo dizer. Ok. Veja bem. Aí ele chega aqui no versículo 23 e diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Olha aqui o verbo. Aqui tem paredoca, que vem do verbo paradidome, que é o verbo, esse entregar aqui é exatamente o quê? Passar como uma tradição para moldar, tá, o comportamento da igreja. E qual é a fonte? De onde ele recebe? Parébolon, de onde ele recebe? Eu recebi do Senhor o que também vos tradicionei, o que eu passei para vocês. Está dando para entender? Então não é uma fonte, a tradição que se estabelece no Novo Testamento, ela não é uma tradição elaborada pelo apóstolo, mas é uma tradição que ele recebe de Deus e transmite, ele tradiciona, ele passa para a igreja aquilo que ele recebeu do Senhor. Isso elimina qualquer possibilidade de
condicionamento cultural. Embora Deus use o apóstolo com a linguagem daquele tempo, falando acerca de coisas daquele tempo, contudo, elas vão ter uma impressão bíblico-teológica dada por Deus com uma significação específica. Então, quando ele vem, recebe de Deus e transmite, isso vai passar a ser o corpo doutrinário da igreja. Isso é bem dito de um modo interessante nesse livro aqui, ó. Foco e desenvolvimento no Novo Testamento, do doutor falecido, né? Carlos Oswaldo Cardoso Pinto. Foi o maior desse século passado, eu acho que foi o maior professor de Novo Testamento e Antigo Testamento dos batistas. O que escreveu Foco e Desenvolvimento no Antigo Testamento e Foco do Desenvolvimento no Novo Testamento. Ele fala uma coisa impressionante aqui, que é exatamente quando ele começa a falar a respeito da maturidade, o que ele vê nessa parte, dessa seção de 1 Coríntios 11, do 2 ao capítulo 14, versículo 40. O que ele vê? Ele vê, olha o título que ele dá para essa grande seção: a maturidade espiritual na esfera da atividade religiosa da igreja não é demonstrada por meio da autoexpressão e autopromoção, mas por meio da submissão à tradição apostólica. Estão lendo aí comigo? O que ele está querendo dizer com isso? Nesse vídeo que eu passei para vocês, a respeito da palestra que ele faz sobre isso aqui, ele pontua isso de um modo muito interessante. É bom que vocês assistam o vídeo dele. Tá? O que ele diz? Não vem por autoexpressão, é aquilo que eu penso, é aquilo que eu acho, eu tenho que aparecer dentro desse contexto, não. Nem autopromoção, né? Mas por meio da submissão à tradição apostólica. Então, o véu, a ceia, o batismo em rio, né? Imersão em rio, o lava-pés, tudo isso faz parte da tradição apostólica. A saudação com ósculo santo, tudo isso faz parte da tradição apostólica. E nós, tá? A maturidade espiritual, quando uma igreja atinge a maturidade espiritual, essa maturidade espiritual ela se revela não quando alguém quer se autoexpressar ou se autopromover, mas ao contrário, quando se submete à tradição apostólica, tá? Revelada. Porque essa tradição, como ele vai na sua palestra, ele vai falar sobre isso. Ele mostra muito bem que isso é algo que eles recebem por revelação divina e passa para a igreja. Eu vos ensinei aquilo que eu recebi do Senhor. Tá? Então, aí isso passa a compor a tradição da igreja, tradição apostólica revelada. Guardou bem essas três expressões? Tradição apostólica revelada. Então, é com base nisso que nós fazemos questão de os símbolos que são ensinados dentro do Novo Testamento, eles terem o sentido que o autor do Novo Testamento pretende e devem ser inseridos dentro da prática da igreja, porque eles têm uma autoridade por trás disso. E essa autoridade é que os apóstolos receberam do Senhor e transmitiram para a igreja. Deu para entender? Então, no meu livro, que põe o véu, na primeira parte da segunda parte, na primeira parte aí nesse livro que você tem, desse põe o véu, leia que você vai ver tudo que eu falo sobre tradição dos anciãos, falo onde aparece no Novo Testamento o sentido de tradição, eu explico aí com clareza e mostro que a igreja do Novo Testamento tinha a sua tradição e essa tradição era uma tradição apostólica revelada. Os apóstolos eram profetas e foram estabelecidos como autoridades para colocar o fundamento em cima da pedra de esquina que é Jesus. E ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Tá? Então, por que nós obedecemos a doutrina que o apóstolo Paulo ensina aqui? Obedecemos a doutrina do véu da mesma forma como o apóstolo obedecemos a doutrina tradicionada pelos apóstolos da Santa Ceia e outras mais. Deu para entender? Vai guardando os argumentos. Também se está filmado, depois vocês podem assistir de novo 100 vezes e memorize, porque senão daqui a pouco aí fora tem gente dando aula para vocês aí a respeito desse assunto. E vocês têm que ser os melhores nessa área, não tem jeito. Tá?
Vamos então. E ele vem falando exatamente a primeira parte da divisão: as mulheres cristãs não devem usar sua liberdade para subverter o papel divinamente instituído dentro da igreja. É exatamente esse o tema dessa sessão que vai do versículo 2 ao 16. O que acontece na igreja de Corinto? As mulheres estavam tentando subverter, por autoexpressão ou por autopromoção, a ordem divina, o papel divinamente instituído dentro da igreja. Essa primeira parte aqui, que é a liberdade para exercer os dons na Assembleia, olha o que um batista disse, viu? Exige a observância da tradição do véu. Por isso que ele enfatiza a questão da tradição. O doutor Carlos Oswaldo Cardoso Pinto foi o melhor aluno do doutorado do Seminário Teológico de Dallas. Seminário Teológico Batista de Dallas. Ele foi o melhor. Era da turma do Daniel Wallace, que também é um outro grande especialista, e teve uma época que o professor fez propôs assim uma questão no Novo Testamento, assim, pediu de relâmpago para um aluno pegar uma passagem do Novo Testamento, analisar, fazer todo o parsing lá, todas as flexões e traduzir. Na hora, pegar o Novo Testamento e abrir lá na frente. Aí ele foi lá, pegou a passagem que o professor estava propondo, abriu o Novo Testamento grego, analisou todo ele ali na frente da classe e depois fez a tradução passo a passo. E o professor ficou assim, né? Teve que sair de lá. Então foi um dos maiores especialistas do Novo Testamento. Então não é gente ignorante que está falando isso aqui, não. É gente bem conceituada, foi um homem de Deus bem conceituado. E eu tenho esse vídeo que eu produzi, com a fala dele, eu produzi um vídeo para vocês guardarem, porque isso aí vai ajudar as nossas gerações futuras de líderes e a presente. Tá? Então é importante. Então, aqui, a liberdade para exercer os dons na Assembleia exige a observância da tradição do véu. Então, se as mulheres na igreja queriam exercer os dons espirituais, elas poderiam, desde que observassem a tradição do uso do véu, que reflete a ordem estabelecida por Deus. Versículos 2 a 6, que é isso que nós estamos comentando. Vamos ao texto. Estão acompanhando? Quer fazer alguma pergunta? Pode fazer. Fica tranquilo. Eu só vou passar. É claro que eu não vou passar isso aqui ponto a ponto, senão a gente vai sair daqui na hora do culto à noite. Vamos só dar uma passada aqui para vocês terem uma noção. Então é exatamente isso. Olha, retendes as tradições como vô-las entreguei. O mesmo verbo, olha. Está aqui, está no mesmo verbo. O verbo paradidome, que é aqui parédoca. Tá? Tradicionei. Então a paradóceis foi o quê? Parédoca, foi entregue, foi tradicionado. Não tem esse verbo, a gente está criando. Quero entretanto que saibais, Paulo vai colocar agora o fundamento para a doutrina do uso do véu pelas mulheres e o não uso do véu para os homens. Observa bem que o texto fala dos dois, do homem e da mulher, não é só da mulher. Esse texto não é só direcionado às mulheres, é do homem e da mulher. Veja bem, isso é importante. Tá? Ele diz, quero entretanto que saibais ser Cristo ou cabeça de todo o homem. Tá? Então Cristo é o cabeça de todo homem. Então o homem está aqui, Cristo é o cabeça de todo homem. O homem é o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. Então ele estabelece uma hierarquia. Deus, Cristo, homem e mulher. Tá? Ele estabelece essa hierarquia. Que, obviamente, dentro daquilo que a gente já estudou aí das duas naturezas do Redentor e da posição do estudo da Trindade, você sabe que essa subordinação, ela não é porque Cristo é inferior a Deus. Assim como Cristo, esse é um ponto importante, assim como Cristo não é inferior a Deus, tá? Nessa colocação que o apóstolo Paulo fala, também a mulher não é inferior ao homem. Tá? Quando Deus criou o homem, criou macho e fêmea, os criou. A sua imagem os criou. Percebe? Ontologicamente, homem e mulher, tá, tem, né, o mesmo potencial. Tem mulheres muito mais inteligentes que os homens aí. Pega uma Karen Jobs aqui do Westminster, aí, doutor em Novo Testamento, doutor em Septuaginta, para você ver. Senta perto dela e você vai falar assim, senhora, pode me ensinar. Ela sabe muito. Mas o pastor é o marido dela. A igreja não abre espaço para poder
ter essa questão de, não é só porque ela sabe muito, não, ela está na posição dela. Tá? Pega Susan Fall, outro monstro de conhecimento de Antigo Testamento, mas ela está na posição dela. Então não implica que você não possa estudar, fazer o seu bacharelado em teologia, mestrado, doutorado, ser uma mulher que sabe muito Bíblia, sabe até mais do que o seu marido. E tem marido aí que, se não estudar, a mulher passa para frente, para trás, né? Tem que estudar, senão já viu. E as mulheres têm que estudar mesmo, para poder incentivar os maridos. Porque diz para perguntar ao marido em casa, então pega as perguntas mais difíceis aí, marido, me ensina isso. E a Bíblia manda você me explicar. Aí vai botar na parede, hein? Exatamente a questão aqui, então, não é de inferioridade, é uma ordem estabelecida por Deus, que o apóstolo Paulo coloca na criação, para poder, então, tá? Também não é porque Cristo foi criado por Deus, então tudo isso aí está dentro daquele estudo da Trindade, que a gente, numa hora oportuna, volta a ele. Aí Deus, o cabeça de Cristo. A partir daí ele vai definir o que decorre desse princípio. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Então, todo homem que ora ou profetiza, tá? Observe que orar e profetizar são atos de adoração. Ele está falando aqui, nessa porção que vai do capítulo 11 até o 14:40, é de reuniões da igreja. Tá? Então, exatamente, até na versão, no título, tinha um título anterior que era colocado, como as mulheres devem apresentar-se na igreja. Esse aqui, o véu e seu uso na igreja. Gente, não tem como fugir do que o texto ensina. Percebe? Não tem como fugir. Então, todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Por quê? Porque ele vai explicar mais embaixo aqui. E esse é o princípio que decorre dessa posição em que Deus coloca diretamente, Deus coloca o homem abaixo de Cristo. Então ele tem que refletir esta glória direta. A mulher reflete uma glória indireta. É o que ele vai dizer mais à frente. Vamos lá, segunda pergunta. Então esse é o primeiro princípio, tá? Esse é o primeiro princípio, e é o princípio que tem que ser observado. O homem não orar com a cabeça coberta, nem com chapéu na hora que está orando, que hoje em dia tem os capzinhos, né? Antigamente tinha um chapéu, tá? Chegava e tirava. Agora é o caso de não orar com o chapéuzinho. O professor ele falava assim, olha gente, então vamos aqui, ó, que põe o véu, que tira o chapéu. Né? Então, ele usava isso no seminário, quando ele ensinava para os alunos dele. Então na hora que você tira o seu capzinho aí, vamos orar. Então os alunos tiravam o capzinho da cabeça, que é o princípio aqui. Então, mas também as mulheres deveriam observar essa tradição apostólica de colocar o véu. Um batista muito sincero. Segundo o apóstolo Paulo ensinou, como a mulher deve fazer concernente à sua cabeça, tá? E o que ela não é, o que para ela não é decente e como ela deve fazer. Então o apóstolo Paulo vai aqui colocar as opções. Primeiro ele diz, assim como ele disse, todo homem, ele vai aqui, né, dizer toda mulher, mas toda mulher, né, toda mulher, passa de Guiné, mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, tá? Inclusive aqui, ó, sem a cobertura, a palavra akatakalipto é sem a cobertura, sem o véu sobre ela, tá? Desonra a sua própria cabeça. Aí aqui dá a razão. Por quê? Porque é como se a tivesse rapada. Mas o que ele quer dizer com como se tivesse rapada? Alguém me explique. Se ela está sem o véu, é a mesma coisa de ela estar com a cabeça rapada. Ou seja, a generosidade de cabelos que Deus dá à mulher, quando ela ora sem o véu, ela não vale. Por quê? Ela se coloca, essa tradução, inclusive, ela é melhor feita, como eu fiz, ela se coloca no mesmo nível da que foi rapada. Por quê? Se você tivesse lido com atenção meu livro, você saberia responder na ponta da língua. O apóstolo está falando aqui a respeito dessa equiparação. Já que a mulher está... esse aqui é a autopromoção e a autoexpressão, que diz contra a tradição.
Então, se a partir do momento que ela está querendo se colocar na posição do homem, o que ela deve fazer? Ela deve fazer o quê? Equiparar o seu cabelo ao do homem. Né? Naquela cultura, em qualquer cultura, né? Todo mundo sabe que é cabelo, homem tem a generosidade, a mulher tem a generosidade nos seus cabelos e o homem é diferente. Você pode observar, mesmo na cultura aí fora, sem ser dentro da igreja. Pode ver aqui nos Estados Unidos, no Brasil, não é? Essa diferença é gritante, é latente e ninguém pode ignorar isso. Querem mudar os costumes e tudo mais, mas do ponto de vista da criação, é assim desde a criação. Tá? Aí o que acontece? Quando ela se recusa a usar o véu, ela está praticamente fazendo o quê? Se equiparando ao homem, ok? Então tá, então ela está no mesmo, se colocou no pé de igualdade, ela abandonou a tradição apostólica, então ela está no mesmo pé de igualdade. Oh, mas ela quer ser igual ao homem? O apóstolo Paulo vai e diz o seguinte: porque é como se tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, tá? Se ela não usa o véu, se ela não se cobre com o véu, o que ela deve fazer? Nesse caso, que rape o cabelo. Quer parecer com o homem? Então faça logo, leva aos extremos lógicos. Use o cabelo igual ao do homem. Tá? Aí o que acontece? Do ponto de vista, bem, quem tem a cabeça normal, que pensa normal. Do ponto de vista da normalidade, né, se torna uma coisa vergonhosa a mulher tosquiar-se, né, cortar cabelo rente como os homens, ou rapar a cabeça. Você imagina, né? Uma mulher chega assim na sociedade e usa o seu cabelo. Hoje as rebeldes estão aí para poder botar calça comprida, bota lá, tudo. A mulher está querendo ser homem agora? Já querer ser homem mesmo, né? Diz ela que vai querer ser homem. Não sei como é que vai ser, né? Não sei como é que é isso, mas que mulher é mulher e homem é homem. Não tem jeito. Deus fez assim e eles podem fazer o que quiserem, mas não tem jeito. É a mulher que nasce mulher e o homem que nasce homem. Aí o que acontece? Quando o apóstolo diz, mas como lhe é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, então o que se faz? O que se deve fazer? Na hora da adoração, que ponha o véu. Cumpre-lhe usar o véu. Ou seja, vamos fazer a coisa direitinho, conforme Deus estabeleceu. Na hora da adoração, o cabelo não é véu. Tá? Então ele não serve como uma cobertura para a adoração. Né? Ele reflete a necessidade de se usar uma cobertura. Tá? Então é que o apóstolo Paulo vai concluir. Se é coisa indecente para a mulher rapar-se ou tosquiar-se, então que ponha o véu. Qualquer sociedade que tem pessoas que ainda pensam, né, sabe que uma mulher quando aparece, né, sem a sua generosidade de cabelo que Deus dá, né, aí então é algo que fica fora, né, do contexto, e percebe-se que não é bem-vindo, não é bem chegado, e isso é muito natural. Mas e as africanas lá? O pessoal fala, mas e as africanas que tem o cabelinho... não tem cabelo curto, não, ela tem cabelo... Pode ver que é mais generoso do que o dos homens. Mas o problema é que o pessoal que quer desobedecer a palavra de Deus, eles vão arrumar todos os tipos de subterfúgio para poder tentar ignorar o que a palavra de Deus ensina. Porém, nós que somos submissos à tradição apostólica revelada, nós temos que ficar com o claro ensino da Escritura. Percebe? E é bom, né, Lida? Ficar com o claro ensino das Escrituras, porque temos privilégios aí que muita gente também não tem. Esse aqui é o grande segredo. Né? Nós temos privilégios aí que muita gente não tem. A próxima pergunta. Na hierarquia divina na criação, o que o homem é referente a Deus e o que a mulher é referente ao varão? E qual dos dois proveio um do outro, nessa hierarquia e nessa ordem de procedência? Versículos 7 a 9. Versículos 7 a 9 diz o seguinte: porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça. Aí ele vai dar agora a razão que ele não deu lá em cima. Tá? Não deve cobrir a cabeça, porque por ser ele a imagem e glória de Deus. Então, quando Deus cria o homem, o cria primeiro como a imagem e glória de Deus. E nesse processo de criação, há uma ordem de criação. Então, essa ordem da criação que se estabelece aqui
o apóstolo Paulo traz para a sua argumentação, e observa bem que ele está baseado aqui em quê? Em Gênesis. Tá? A argumentação dele é uma argumentação teológica, ele está refletindo sobre a ordem da criação e como Deus criou o homem e a mulher. Ele está se reportando à narrativa de Gênesis. Tá? Então os cristãos evolucionistas estão perdidos em relação a isso aí. Não vão aceitar um texto desse em hipótese alguma, porque para eles não vai fazer sentido. Então vejam bem. Não deve cobrir a cabeça por ser ele a imagem e glória de Deus. Tá? Doxa Theu. Mas a mulher é glória do homem. Doxa Andros. Então ela, glória do homem. Então, o que o apóstolo Paulo está mostrando aqui? Ele está mostrando pela ordem da criação. Primeiro Deus cria o homem e depois cria a mulher por causa do homem. É o que ele vai dizer no versículo seguinte. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Está ratificando a narrativa da criação do homem e da mulher de Gênesis. Isso é importante. Tá? Porque também o homem não foi criado por causa da mulher. Então ele vai colocando na sequência dos seus argumentos, baseados na criação, na ordem da criação. São argumentos teológicos, não tem nada a ver com cultura. Percebe? O apóstolo Paulo está falando alguma coisa de cultura aqui? Porque isso é um costume da igreja de Corinto, então tem algum argumento com base nisso aqui? É o argumento que o apóstolo Paulo não usa em momento algum. Ele está se reportando à criação. Veja bem. E porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Tá? Então, esses são os elementos que o apóstolo Paulo traz aqui para a sua argumentação, que mostra as duas razões. Mostra, primeiro, o homem foi criado à glória de Deus, e a mulher reflete a glória de Deus indiretamente, porque ela foi criada por causa do homem, para que sejam complementos um do outro. É o que diz Gênesis, né? Ela vai ser Ezer Kenegdo, é uma ajudadora que é a contraparte do homem. Desde o princípio foi assim e até hoje é assim, né? Tem homem que agora hoje quer criar a contraparte dele é masculina e a mulher quer que a contraparte dela é feminina. É só na cabeça, não vou dizer que os orangotangos ainda estão ainda seguindo a criação. Né? Os orangotangos estão raciocinando como na criação. Né? Lá dos orangotangos e lá homem é homem, mulher é mulher. Então lá é a mesma coisa, né, da criação. Agora entre os humanos, está esse problema que os orangotangos devem ficar meio espantados, né? A argumentação do homem. Que o homem quer ter o Ezer Kenegdo dele, é outro homem, e a mulher quer ter uma outra complementação, que é uma mulher. Né? Então os orangotangos estão melhores que os seres humanos nessa parte. Né? Com certeza. Com certeza. É ofensivo para o movimento LGBT. Esse vídeo é ofensivo, esse vídeo é nocivo para eles. Mas é o que diz a palavra de Deus e nós estamos baseados nela. Fala em autoridade da Bíblia, tem um livro aqui, foi escrito agora, gente, deixa para eu ler aqui, vou demorar para valer. Viu? Autoridade perene das Escrituras cristãs. Falando em autoridade da Bíblia, olha só o tijolão que na editora é o D.A. Carson. Autoridade perene das Escrituras cristãs. Aborda exatamente essa questão da autoridade das Escrituras. Ou nós nos submetemos à autoridade das Escrituras, ou o nosso argumento vai ficar fracassado. Percebe? Esse é um dos testes para quem se submete à autoridade das Escrituras. Esse aqui e outros, né? São testes para quem se submete. Graças a Deus que Deus nos deu graça para nos submetermos à sua autoridade. Isso para nós é uma bênção, tá? Porque tem privilégio. Então, está claro aí até agora? A pergunta? Tudo bem? Agora, qual é o argumento mais forte que o apóstolo utiliza para a permanência da tradição apostólica do uso do véu? Qual é o argumento mais forte que vocês sempre devem ter em mente? Segundo disse o apóstolo Paulo, por que a mulher deve colocar o véu sobre a cabeça? O que o véu representa? E de quem veio o varão e a varoa? Então o apóstolo Paulo coloca primeiro que o homem foi criado e reflete a glória de Deus, ele não deve usar o véu. A mulher
deve usar o véu, porque ela, na escala da criação, né, ela está, né, subordinada ao homem, tá? Não ontologicamente, do ponto de vista do ser, tá? Não. Do ponto de vista funcional, sim. Aí o que acontece? Por causa de que o apóstolo Paulo apresenta a maior razão para que aí vai desmontar todo tipo de argumento que isso só valeu para aquela época. E vai mostrar que isso é supratópico, supracultural e supratemporal. Supratópico não era só para aquele local ali. Supracultural não era só para aquela cultura ali. E supratemporal equivale para todas as épocas até a vinda de Jesus. Tá? Guardou? Qual é a causa maior aqui? Vejam bem o que o apóstolo Paulo diz. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos. Esse é o coração do argumento que você deve utilizar. E Lloyd Jones baseou nisso. Lloyd Jones, quando fala a respeito do livro sobre as doutrinas da Bíblia, né, quando ele chega nesse ponto, por que ele argumenta e diz, mas o apóstolo Paulo é muito claro. Ele diz que por causa dos anjos as mulheres devem usar o véu da igreja. Ora, se nós sabemos que os anjos estão presentes aqui, e em todas as igrejas que realmente são igrejas, tá? Em todas as igrejas que realmente são igrejas, que os anjos assistem, nós devemos nos submeter à tradição apostólica exatamente por causa da presença dos anjos que vem fiscalizar a ordem da criação obedecida por aquela igreja que é o sal da terra e a luz do mundo. É a igreja que é submissa à vontade do Senhor. É a igreja que vai fazer aquilo que Jesus disse: se vós me amais, obedecereis os meus mandamentos. Tá? Então, é exatamente o que o apóstolo Paulo vai colocar como o maior argumento. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer o véu sobre a cabeça. Tá? Trazer a cobertura sobre a sua cabeça, trazer o véu, epites kefales, sobre a sua cabeça. Como que? Como sinal de submissão. O apóstolo Paulo utiliza uma palavra que é sintomática. Vai no meu livro aí que eu vou explicar isso com detalhes. Ele não diz nem submissão, diz autoridade. Tá? Então, é exatamente o que o doutor Carlos Oswaldo Antônio Pinto vai colocar aqui de um modo muito interessante. Tá? Ele vai colocar aqui as razões. Vejam bem. A liberdade de exercer os dons na Assembleia exige a observância da tradição do véu, que reflete a ordem estabelecida por Deus, quando? Na criação. A liberdade para exercer dons na Assembleia não permite que alguém ignore as razões para o uso do véu, que são claras, patentes, versículos 7 ao 16, eles vão. Quais são essas razões? Ele enumera 4. Primeiro, a ordem da criação exige isso, como nós vimos, a ordem da criação. Tá? Então, Deus, o apóstolo no versículo 3, ele coloca a ordem da criação. Depois ele vai desenvolvendo isso à luz de Gênesis. Não tem nada de cultura, não tem absolutamente nada de Coríntios, tá? Não tem absolutamente nada. Então, a ordem na criação exige isso. Outro argumento que ele vai colocar como segundo, a presença dos anjos exige isso. São Batista que disse, né? Eu faço questão de deixar frisado. Um Batista que disse isso. Né? Por quê? Porque é um Batista compromissado com a palavra, com a Escritura. Quando o indivíduo chega, eu não sou Batista, eu tenho um compromisso como professor da Bíblia, de ensinar a Bíblia. Se a minha denominação não quiser aceitar o que a Bíblia diz, então ela não me comporta. Percebe? Então é o compromisso com a Escritura que leva o autor a ser honesto com as Escrituras. Mas qual é o problema? Eu aponto isso no meu livro, vocês vão ver. Quando o autor, que às vezes sabe da verdade, mas está dentro de um sistema denominacional que promove, dá para ele todos os subsídios, todos os elementos para que ele esteja numa condição confortável, ele não quer sair dessa condição confortável e abandonar a sua denominação, que não quer se submeter às Escrituras, e aí cria um sistema alternativo
para poder então ele se acomodar, ele ficar confortável ali naquela denominação. Era como aqueles que criam em Jesus e não queriam abandonar a sinagoga. É sério, por quê? Porque estavam numa posição confortável. Imagine um Gamaliel sair da sinagoga, que escândalo. Deus tirou o apóstolo Paulo, tirou Saulo de Tarso lá do farisaísmo, ele era topo de linha lá, Deus o tirou. Mas imagine os outros, tinha muita gente que cria em Jesus, que observou nas Escrituras, viu Isaías 53, é esse homem mesmo, se cumpriu nele a palavra de Deus, mas ficavam lá confortavelmente. Às vezes as pessoas preferem se ater à tradição da sua denominação e não se submeter à tradição apostólica. Então, é um gravíssimo erro que vai ser prestado conta lá no dia do juízo lá diante de Deus. A sua fidelidade ou a sua omissão em relação à obediência à palavra de Deus vai ser questionada, não é por mim não está me fazendo nenhum mal se não obedece à doutrina do véu, nenhum mal, mas vai prestar contas diante daquele, principalmente quem conhece, quem sabe grego, que sabe o texto. Não precisa nem de grego para você entender um texto desse. Precisa de grego para você entender um texto desse? Está muito claro. Pastor Jair não sabia absolutamente nada de grego, entendeu isso com a maior clareza. Até a irmã Ananias, que nem ler não sabia, estava entendendo o negócio do jeito direitinho. Percebe? Então é exatamente isso que é importante. Ele vai colocar essas 4 razões, já deixo elas aqui numeradas. A ordem da criação exige isso, a presença de anjos exige isso, isso Lloyd Jones também diz, e você vai lá em Spurgeon também, na época tinha o uso do véu. Até o século XIX, gente, a maior parte das igrejas usava. Isso foi abandonado depois do advento do movimento feminista, que veio para poder fazer frente à igreja, afrouxou. Aí afrouxou para o feminismo, depois agora está afrouxando para o gaysismo, e a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Nós não podemos negociar a palavra de Deus. Parabéns para vocês, irmãs, parabéns para vocês, irmãos, que nós estamos nos submetendo à tradição apostólica. Critique-nos se quiserem, nosso problema não é com ninguém que nos critica. Criticar porque obedecer, se fosse por não obedecer, é passível de crítica. Mas o problema é que cada um de nós vai comparecer perante o tribunal de Cristo para prestar contas daquilo que fez e daquilo que ensinou. E quem remove um tio ou um Y vai ficar como o menor na escala, vai perder muito das suas recompensas. E a ordem natural exige isso, é que o apóstolo vai argumentar agora, e por fim, a prática apostólica em outras igrejas exige isso. Esse versículo 16 é torcidíssimo, o 15, da mesma forma. Então, olha aqui um escritor que conhece grego a fundo, foi um dos melhores professores do seminário teológico de Dallas, vai dizer, de modo muito claro, a ordem natural exige isso. E a prática apostólica de outras igrejas, em outras igrejas, existe isso. Pega o livro do Dr. Augusto Nicodemos, que fala sobre o culto espiritual, você vai ver que a argumentação dele mostra, não tem jeito, as outras igrejas obedeciam à tradição apostólica do véu. Quem não obedecia era a igreja de Corinto. E graças a essa desobediência que nós tomamos conhecimento dessa doutrina. Foi uma desobediência providencial. Percebe? Então, fechando aqui. Eu acho que agora está bem claro. Então, o versículo 11, ele vai dizer agora a ordem. A questão aqui, então, observem que o véu ele é uma expressão, é um sinal de autoridade, e não é sinal de submissão. Então, é o que autoriza a mulher a exercer os seus dons na congregação de um modo que ela está respeitando a ordem da criação. Então isso se torna uma autorização, uma autoridade para ela. E também um reconhecimento da autoridade que Deus estabelece na criação, de que Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça de todo homem e o homem é a cabeça da mulher. Então esse reconhecimento está tudo embutido aqui nessa palavra. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Observa bem que lá ele aborda que a mulher provém do homem, foi criada por causa do homem, mas aqui, o que ele mostra? Que a maternidade é o meio que Deus utiliza para os homens virem no mundo. Percebe?
A maternidade é o meio que Deus utiliza para que os homens venham ao mundo. Daí, então, tem uma interdependência. Então, não está só enfatizando aqui. Então, o que ele está mostrando? Mostrando que não há diferença ontológica. Simplesmente há uma diferença funcional. Tá? Então, o Criador, quando idealiza a obra da redenção, ele idealiza prevendo já, né, já dentro do script estava que o Filho de Deus nasceria e viria ao mundo de quem? De uma mulher, de Maria. Percebe? Então a encarnação acontece nessa condição. Mas quando Maria chega e começa a interferir, mulher, o que eu tenho contigo? Se coloca na tua posição. Aí é fazer tudo o que ele te disser, viu? Aí, percebe? Não podia fazer, eu sou agora mãe dele, então agora eu vou mandar nele enquanto redentor. Aí, peraí, não tem nada disso. Só o catolicismo que às vezes coloca esse tipo, porque Maria é mãe de Deus, né? Cada coisa que acontece. Então, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. Do ponto de vista da ordem da criação, e tudo vem de Deus. E se tudo vem de Deus, então, o que fica estabelecido? Deus, Cristo, o homem e a mulher. Essa é a hierarquia que é colocada diante de nós para essa argumentação. O apóstolo Paulo não usa absolutamente nada de costumes sociais da época. Vocês estão observando? A próxima pergunta. Com mais detalhes vocês depois vocês vão ver no meu livro. Dever de casa. Versículo 3. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? As igrejas hoje estão respondendo que sim, né? A maioria está dizendo, é próprio, sim. Está todo mundo sem usar. Então, elas não estão com a mente de Cristo. Paulo está perguntando para quem tem a mente de Cristo aqui. Estou dando para entender? Eu estou sendo até irônico. Aí o apóstolo Paulo vai dizer, o que Paulo disse que a natureza nos ensina sobre o varão, que é o contrário para com a mulher. E o que alguém faz contra essa doutrina. Versículos 14 aos versículos 16. São versículos bastante torcidos. É lícito, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Aí ele vai fazer uma outra argumentação. Ou não vos ensina a própria natureza, physis, né, que ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? Observem aqui, é desonroso para o homem usar cabelo comprido. Tá? Bem, para nós é, né? Para muita gente aí, já perderam totalmente a capacidade de fazer o julgamento que o apóstolo Paulo está querendo que seja feito. Tá? Mas para nós é. Isso aqui é pergunta retórica para nós. E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória? Então o cabelo comprido para a mulher é uma glória? Da perspectiva de quem tem a mente de Cristo, que funciona ainda segundo os termos da palavra de Deus, sim. Aí ele diz, pois o cabelo, por que é uma glória? Pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mentira. Essa tradução é uma das piores que existem, porque ela é totalmente errada. Por que ele não traduz o texto aqui da mesma forma que está lá em cima? Sem uma correspondência. Aqui a preposição anti, peribolaio, significa correspondente a uma cobertura. Peribolaio é aquilo que é sobre e cai. Então, quando essa tradução, que eu também já trouxe ela aqui de propósito, para mostrar que as traduções, de repente, esses caras dão um deslize assim, vão não sei para onde. Por que não segue o texto na mesma sequência que a palavra está sendo utilizada? Ou seja, o cabelo foi dado, na versão revista e corrigida, para manter o fluxo da tradução, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Agora veja bem, se o cabelo foi dado em lugar de véu, então o cabelo substitui o véu. O cabelo não foi dado em lugar de véu? Então ele substitui o véu? Fora do culto.
é só raciocinar, não precisa nem saber grego. Aqui, o antiperibolaio é uma expressão que significa que o cabelo exija a presença de uma cobertura no momento da adoração. Por quê? Porque o apóstolo Paulo diz que a generosidade do cabelo da mulher na hora da adoração é nula. Ela pode então se equiparar ao homem e cortar o seu cabelo, para poder fazer a coisa do modo lógico. Ela vai se equiparar com o homem, então vai fazer o cabelo ser igual ao do homem, usado mesmo na mesma proporção. Todo mundo, cabelinho rente aqui, cabelinho rente do lado de cá. Mas como labora contra essa hipótese, né, que é vergonhoso que ela faça assim, então ele diz que ponha o véu. Agora eu chego aqui embaixo, o apóstolo Paulo diz que o cabelo é dado em lugar de véu, aí eu vou dizer, então o cabelo substitui o véu, então, irmãs, não precisa mais usar o véu. Isso é a maior grosseria que se pode fazer com o argumento do apóstolo. Vai fazer ele tremer lá no túmulo, né? Porque não é em hipótese alguma. Bem, mas se o cabelo é dado em lugar de véu, como correspondente a um véu, onde é que o cabelo serve como véu? Hein? Uma irmã entrou na igreja, ela chegou de uma igreja e com essa dúvida. Deixa eu ver se eu acho aqui, até o post. Eu coloquei para vocês aí no... Vou colocar aqui no... Deixa eu ver aqui se eu acho no Facebook. Aqui, o cabelo foi dado no lugar de véu. Felipe Golfeto escreveu aqui um argumento até interessante que eu coloquei até no grupo dos pastores. O diácono está aí, o diácono está trabalhando. Está estudando, trabalhando, escrevendo, está mostrando para que veio. Ele citou aqui o Lloyd Jones, também muito bom esse grupo aqui. Ele cita aqui essa profecia que o Senhor falou no ano de 1975. Ele fala, mas o cabelo não é véu. Quando está caminhando na estrada, pela estrada, o vosso cabelo está servindo no lugar de véu. Quando está dentro de uma condução, o vosso cabelo está servindo no lugar de véu. Quando está no repouso, no sono, o vosso cabelo está servindo no lugar de véu. E não necessita de uma serva dormir com de véu na cabeça. Não ordenei isso, mas quando está no repouso, o cabelo serve no lugar de véu. Mas o cabelo não é véu. Serva, para entrar no meu santuário sagrado, a vossa cabeça seja coberta com véu, em obediência da minha palavra. Porque aquelas que também recebem, aquelas que também recebem mensagem de mim, profecia, não ora nem profetiza com a cabeça descoberta, mas a cabeça coberta com véu. Então, o Senhor estava esclarecendo uma irmã que tinha essa dúvida, e aí então, para que o cabelo foi dado no lugar de véu? Então ele serve, tem uma função. Onde? Na hora do culto? Claro que não, o apóstolo Paulo vem argumentando que toda mulher que ora profetiza, né, com a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapada, então se ela já que quer orar sem véu, ela tem que cortar o cabelo, mas labora contra isso, né, que é vergonhoso para ela. Então ele conclui que põe o véu. Põe o véu na hora do culto e nas outras ocasiões o cabelo vai servir de véu, de cobertura. É difícil entender isso? É muito difícil isso, entendeu, Lida? Luciano? É difícil para entender isso? Agora, se eu compreendesse o contrário do cabelo, então, já que eu chego aqui nesse versículo e digo que o cabelo é véu, pega véu, tá? Onde tiver cabelo, você coloca véu nesse texto, para você ver como é que fica a bagunça. Olha só. Vamos pegar aqui. Só para você ter uma ideia, né? Aqui, ó. Vamos ver. O cabelo é véu? É idêntico? É uma coisa ou outra? Então vamos lá. Ou não vos ensina a própria natureza que é desonroso para o varão ter o véu crescido? Cabelo é véu. Tá? Mas ter a mulher véu crescido lhe é honroso, porque o véu foi lhe dado no lugar de véu. Agora, vamos fazer o contrário. São idênticos? Vamos colocar cabelo e cabelo. Não vos ensina a própria natureza que é desonroso para o varão ter cabelo crescido, mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo foi lhe dado em lugar de cabelo. Cabelo não é véu? Faz sentido? Pega os versículos anteriores e faça a mesma coisa. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça.
tá? Porque é como se estivesse rapado. Aí você vai fazendo todas essas colocações, né, e vai ver que não faz sentido, tá? Não tem lógica. E o versículo 16 diz: mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume. Aí o que ele disse? As igrejas não têm tal costume de usar o véu. Aí eu falei: vai para o Jardim da Infância de novo de Bíblia. Porque se o apóstolo Paulo argumenta desde o princípio, tá, a respeito do uso do véu, chega no final, ele diz que a igreja não tem esse costume de usar o véu. Qual é o costume? Se alguém deseja ser contencioso, qual é a referência aqui? Contencioso aqui, costume de quê? De ser contencioso. E isso também não é, as igrejas de Deus não tendem a ser contenciosas. Todas as igrejas estão obedecendo, só vocês que são os diferentes, que são os bons, que não vão usar, que as irmãs não vão usar o véu, só a igreja de vocês estão não somente se opondo à ordem apostólica, mas também a todas as igrejas. Vocês são a única diferente em que as mulheres deixaram de usar o véu. Então esse costume de ser contencioso, né, ele vai fazer o quê? Mostrar que as igrejas da época estavam todas obedecendo à doutrina, com exceção da igreja de Corinto. Exatamente por isso que ele escreve para essa igreja. O sujeito dizer que não tem o costume de usar o véu, meu Deus, aí é muito, ou ele é muito desonesto, ou ele é muito burro. Não é? É muito desonesto ou muito burro. Acho que não sei, nas duas coisas de repente. De repente, as duas coisas. É burro e desonesto. Parece ofensivo, né? Ofensivo. É igual o Trump chamou o MS-13 aí, né? Pessoal de animais. Eu chamo esse pessoal de quê? Pelas coisas que eles fazem. Mas é muito ofensivo. Não deve nenhum ser humano ser chamado de animal. Os animais é que não devem ser chamados de humanos de certas vezes. Né? Eu já vi aí no caso do orangotango, né? Se chamar o orangotango aí de alguns humanos que existem aí, eles vão se ofender. Só que o negócio é mais sério, porque nós somos homem, mulher, mulher. Eles vão argumentar nesse sentido. Se os orangotangos falassem, né, Luciano? Deu para entender o texto? Alguma dificuldade? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não, acho que não, né? Então vamos lá, terminar aqui o nosso estudo bíblico. Ele vai falar agora sobre os véus que nós já estudamos. Tá? O que o véu que Moisés colocava sobre o rosto, que continha no coração dos que leem no Velho Testamento, o que será tirado do coração do povo. Nós estudamos isso quando estudamos 2 Coríntios 3, como dizem os mineiros, 14 a 16. Né? Que diz: mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas, quando se convertem ao Senhor, então o véu se tirará. Aí o pessoal diz: então, depois que nós nos convertemos a Cristo, não precisa mais as irmãs usarem o véu. O que tem Roma com Bagdá, gente? O que tem Copacabana com Antena? São coisas distintas. Uma está dentro de um contexto, a outra está dentro do outro contexto. Dentro desse contexto aqui, o véu, primeiro esse véu aqui, que reporta aquele véu que Moisés usou, tentando esconder uma glória temporária, nós já vimos isso. Tá? Esse véu aqui, o apóstolo Paulo então faz uma colocação, que enquanto as pessoas olham para Moisés, né, quando ele está ocultando aquela glória que está por trás, eles pensam que aquilo é permanente. Só que o apóstolo Paulo mostra que aquilo era uma glória transitória. Tanto é transitória que depois ele tirou aquele véu, porque não estava mais refletindo aquela mesma glória, mostrando a transitoriedade daquela glória do Antigo Testamento, da primeira aliança. Ele era o mediador da aliança, mas ele mesmo falou: depois de mim vem um outro profeta semelhante a mim, a ele em tudo vocês devem ouvir. Falando sobre Jesus, está em Deuteronômio 18. Percebe? Então chega Moisés e media a aliança. Depois diz: olha, Jesus vem e as pessoas continuam em Moisés? Ou as que estão em Jesus querem voltar para Moisés? É isso que o texto está dizendo. Agora, quando a pessoa se converte, realmente entende que Jesus é o cumprimento das expectativas messiânicas do Antigo Testamento, vai se perceber claramente que ele diz: o véu será tirado. Aqui já é uma linguagem metafórica. Uma é literal. O véu no rosto de Moisés era literal.
Mas levantar o véu, tirar o véu sobre o coração, isso aqui é metafórico, não tem nenhum véu que coloca sobre o coração. Só um marca-passo, sei lá, bota no lugar, não faz sentido. Mas o que isso tem a ver com o véu das irmãs? Nada. O que no templo se rasgou de alto a baixo quando Jesus foi crucificado, e a que o escritor aos Hebreus comparou esse acontecimento? Mateus 27, 50 diz, e 51, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Então Jesus, quando ele foi morto, o véu do templo que separava o santuário do Santíssimo, do lugar santíssimo, se rasgou, abrindo acesso. Olha o que o autor aos Hebreus diz, capítulo 10, versículo 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Agora o sangue de Jesus nos dá ousadia para entrar no lugar que era reservado ao sumo sacerdote uma vez por ano. É isso que ele está dizendo. Isso é, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu. Então, aquele véu que rasgou era como se fosse a carne de Cristo, estava ali abrindo o acesso ao lugar santíssimo. Isto é, pela sua carne. O que isso tem a ver com o véu das irmãs? Com a tradição apostólica do uso do véu das irmãs da igreja? Nada. Absolutamente nada. Mas tem gente que usa. Não, agora o véu se rasgou, e a gente não precisa mais usar véu na igreja, as irmãs não precisam mais usar o véu na igreja. Poxa, isso é beabá em exegese, interpretação bíblica. E como nesta lição, como vimos nessa lição, quais as diferenças dos véus citados na Bíblia? O véu da noiva, por exemplo, que é o véu lá de Moisés, o véu que a Rebeca utiliza, né? Que a Rebeca utiliza lá, aqui está no versículos, Gênesis 24, 65, e disse ao servo, quem é aquele que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse, este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. Então ela se apresenta agora como uma noiva para o seu noivo. É um costume que até hoje tem, né, entre crentes e não crentes, né, que a mulher utiliza o véu para poder no seu casamento se apresentar para o noivo. E o apóstolo Paulo vai até dar, né, esse aspecto de que é uma noiva que se apresenta pura, imaculada, santa, irrepreensível. Então é a mesma figura, a figura que é utilizada da noiva para com o noivo é a mesma coisa da igreja para com o noivo, que é Cristo. Então, o que isso tem a ver com o véu que as irmãs utilizam para orar ou profetizar, para cultuar a Deus? Nenhuma relação. Nenhuma relação. E o versículo 27, capítulo 27, 51, que fala sobre o véu do templo, que se rasgou em dois, nós já vimos o sentido. O véu que Moisés colocou, nós também já vimos o sentido, né? Mostrando que o fim daquilo que era transitório, e quando os judeus se convertem, então é como que se tirasse o véu do coração e a verdade se revelasse para eles. E por último, esse é o véu que o apóstolo Paulo ensina, e a tradição apostólica revelada diz, portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquice também. Mas, se para a mulher é coisa indecente, ou tosquiar-se, ou o rapaz, o que faça? Que ponha o véu. Vamos falar em coro? Que ponha o véu. Que Deus nos abençoe. Amém. Mimetaimu gineste, kathos kago Christu, epainode humas hatipantamu mimniste, kai kathos paredoka humin, tas paradoses katechite, celode humas edinai hatipantas andras, he kefele ha Christas estin, kefele de gunaikas ha aner, kefele de tu Christu ha theos. Pasaner pras Euhamenos, e profetuon kata kephales echon kateskunen tein kephalenautu. Pasadegune pras Euhamene, e profetusa a katakalupto te kephale kataeskune tein kephalenautes. Hingaristin kai ta te ex juremene.
Egar u catakalyptetai gune, kai kerasto. De eschron gunaiki ta kerasthai, xurasthai, catakalyptesto. Anermingar ukafele catakalyptesthai ten kephalein, ekon kai doxa theu huparchon, he gune de doxa andrasestin. Ugarestin aner egunaikos, ala gune ex andros, kai garu cactiste aner, diaten gunaika, ala gune diaton andra. Diatuta afele he gune exusian echen, epites cephales diatus angelus. Plain uta gune choris andras, uta aner choris gunaikos in curio. Hospergar he gune ectu andras, hutos kai ha aner diates gunaikos, ta depanta ectu seu. In humin autois crinate, prepan estin gunaika, a catakalypton to theo prasuchesthai. Ude hefusis aute didaske humas. Hatiener mine an coma timia auto estin. Gunede an coma doxa aute estin? Hati he kame anti parabalaiu dedatai aute. Detis dake philanicas enai. He meis toiauten synethean ugechamen ude hai ecclesiae tu theu.